Olá, mais uma vez aqui com vocês do curso de Secretariado Executivo. Saudações. Nós estamos aqui para trabalhar hoje os capítulos 5, 9, 6, 10, 19, 17 e 11 da apostila. Então, na aula de hoje, a gente vai começar falando aí de um vocabulário sobre as cores. Então, los colores: amarillo, verde, blanco, bordeaux, celeste, crema, dourado, gris, marrom, morado, naranja, negro, plateado, rojo, rosado, lila ou violeta. Nesse vocabulário, vocês vão encontrar algumas palavrinhas que são falsos cognatos, que é aí que mora o perigo. Nós temos aí o rojo, que se parece a roxo, porém é vermelho. E como é que é o roxo? O roxo vai ser morado, tá? Então, de olho aí nas cores. As cores que são palavras masculinas. Então, por isso a gente diz los colores. Das cores, a gente também pode especificar as cores de cabelo. E cabelo em espanhol seria pelo. Nós temos o rubio, mais um falso cognato aí, que seria o loiro e não o ruivo. O castanho, o pelirrojo, rojo que vem de vermelho, esse sim seria o ruivo. Negro e canoso, o canoso que seria o grisalho. O próximo assunto a destacar seriam os verbos ser, estar e tener no presente do indicativo. Esses três verbos, eles compõem os verbos principais e regulares no presente e os mais utilizados também. Então, todo verbo que a gente conjugue, a gente tem que saber qual a função que a gente usa esse verbo e também a gente tem que saber qual o sujeito, ou seja, qual o pronome pessoal, qual a pessoa do discurso que aquela forma verbal representa. Então, nós temos aí, só para lembrar, os pronomes pessoais. Yo, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, ella e usted, terceira pessoa do singular, que são três, o masculino, o feminino, e a maneira formal de falar com alguém, que seria o usted, que muitos pensam que é você, porém significa o senhor ou a senhora. É o pronome de tratamento formal. Nosotros ou nosotras, que seria o plural de yo, né, nós. No caso, no espanhol, nós temos uma forma feminina e uma forma masculina ou mista. Vosotros, vosotras. Nós temos essa forminha também masculino e feminino. Lembrando que no espanhol da Espanha se usa muito vosotros e vosotras como plural de tu. Já no português a gente não usa o vós, que seria o plural de tu, a gente usa o vocês. Isso também acontece com o espanhol, porém na América Latina. Então, o tu, o plural disso, já se tornou os tedes, que foi uma forma que foi caindo em desuso, o vosotros, né? E também particularidade da América Latina, que envolve ali os países Argentina, Paraguai, Uruguai, eles têm uma coisa chamada voceu. O voceu é uma forma que seria o vos, que só é usada nesses países, na maioria das vezes. Então, o vos, ele tem uma forma verbal também, que é própria dele, e é um pouco diferente do vosotros. Então, vamos conjugar aí os verbos ser, estar e tener. Yo soy, tú eres, él, ella y usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas y ustedes son. Verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis y ellos están. Verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen. Se vocês observarem, um verbo irregular é aquele que modifica ou o seu radical ou a terminação. E em alguns casos também modificam as duas partes. O verbo ser, nós temos aí modificado duas partes. Se você olhar toda a extensão do verbo ser,
ele não tem a mesma forma do infinitivo. O verbo estar, a única irregularidade que existe é a presença do y na primeira pessoa. Essa é a diferença do verbo ser, que é um verbo totalmente irregular, para o verbo estar, que é um verbo que tem irregularidade na primeira pessoa. Já o verbo tener, ele tem uma irregularidade na primeira pessoa e uma irregularidade em todas as outras pessoas, exceto nosotros e vosotros. A primeira irregularidade é a presença do G, tengo, na primeira forma, e nas demais formas, exceto nosotros e vosotros, uma coisa que a gente chama de diptongação, que seria a presença de um ditongo no lugar da vogal para enfatizar a sílaba tônica. A mudança do E por IE. No caso, tienes, tiene e tienen. Nunca nosotros e vosotros, dos verbos que têm essa irregularidade chamada de tongação, isso não vai acontecer. Nem nosotros, nem vosotros. Nós temos aí uma tirinha mostrando aí um coelho, que em espanhol a gente chama de conejo, e a tartaruga, que seria a tortuga. Então o coelho diz para a tartaruga, soy más veloz. E a tartaruga diz, pero yo estoy mejor equipado para el mundo. Então, cada um usou um verbo diferente, o verbo ser e o verbo estar. Então, vamos ver aí os usos desses três verbos. Nós temos aí algumas expressões com o verbo tener. Para que a gente usa o verbo tener? Para estados físicos, para estados mentais ou psicológicos e para algumas expressões. Então, os estados físicos. No português a gente diz eu estou com. No espanhol a gente diz eu tenho. Então eu digo estou com frio, no espanhol tenho frio. E assim vai servir para todos os estados físicos. Frio, calor, hambre, sed, tos, fiebre, dolor de, sueño, cansancio, mala cara. Aí no caso seria frio, calor, fome, sede, tosse, febre, dor de, sono, cansaço e uma cara ruim. Os estados mentais, cuidado, medo, celos, envidia, prisa, vergüenza, confiança, lástima e uma locução verbal com o verbo pensado mais o infinitivo do que eu pensei. Então, essa locução possui três verbos, o verbo tener, o verbo pensar no particípio, mais o infinitivo da ação que eu quero mostrar. Então, se você observar os estados mentais, eles são todos substantivos abstratos. E as outras expressões, olha aí, éxito, que seria sucesso, razón, que seria razão, la culpa, suerte, en cuenta, ganas de, años, que mais infinitivo, outra locução verbal, lugar e presente. Então, são essas as expressões com o verbo tener. Nós temos aí, como se sentem estas personas? Depois de uma olhadinha nessa parte, você vai ver aí algumas imagens e vai ver algumas palavrinhas que se usa o tener com o substantivo, né? No caso, o substantivo que identifica um estado ou físico ou mental, e o verbo estar usado mais o adjetivo, né? Que significa um estado de ânimo. Vamos diferenciar agora o verbo ser do verbo estar. O verbo ser eu vou usar para qualidades essenciais, nacionalidade, procedência, profissão, matéria de algum objeto e qualidade permanente. Já o verbo estar a gente usa para qualidades circunstanciais, que elas podem mudar. Estado de humor, estado de ânimo, ou estado que é circunstancial, por exemplo, eu estou gorda, é um estado circunstancial, eu posso emagrecer e posso estar magra, né? Ele varia. Um cargo ou atividade temporal, quando eu quero dizer que aquela não é a profissão, aquilo é apenas um bico. Então eu digo assim, ó, Pedro está de albañil, ou seja, naquele momento ele está de pedreiro, não é que ele seja um pedreiro. É só algo variado, porque é um bico. Atitude, intenção. Juan está de mi parte.
Apreciação do falante. Pedro está muito alto para sua idade. Característica e física, né? Que varia. O verbo ser a gente usa para definir e caracterizar. Olha aí, Manuel es moreno, características físicas. O verbo estar a gente usa para localizar. Está al sur, estou sentado. Para perguntar o preço, a gente usa o verbo ser. Quanto é? Para perguntar um preço temporal, ou seja, que pode variar. A quanto está a lechuga? A quanto está o alface? Pode variar. Para datas e horas. Que hora é? Que dia é? Para data e temperatura. Estamos a 2 de maio. O ambiente está caldeado. Para espaço e tempo de um evento. La película es por la tarde. Aí já usamos o verbo ser. Tem um exercíciozinho que eu coloquei aqui para vocês praticarem. Então, você vai poder completar com o ser, o estar, o ter. Pratiquem bastante, porque isso realmente é prática. O próximo assunto que nós vamos ver é o presente dos verbos regulares. Então, o presente, ele tem várias funções. Ele serve para falar do momento atual, ele serve para falar de uma ação que está ocorrendo, que a gente chama de presente contínuo. Ele também serve para falar do presente histórico. O presente, quando a gente faz a biografia de alguém e usa o presente, também é recurso desse tempo verbal. Então, os verbos regulares, como eu falei anteriormente, são aqueles que não variam o radical permanece o mesmo do infinitivo e ele tem uma terminação própria para esse tempo verbal. Então, o verbo regular é como se fosse um verbo constante. Ele não varia. Ele tem um padrão. Então, os verbos terminados em AR, eles vão receber na primeira pessoa o O, na segunda, as, na terceira, a. Na primeira do plural, amos, na segunda do plural, ais e na terceira do plural, an. O verbo terminado em R, ele recebe também na primeira O, na segunda, es, na terceira, e. Na primeira do plural, emos, na segunda do plural, eis e na terceira do plural, en. Já os terminados em IR vão receber o, es, e. A diferença da segunda é exatamente na primeira pessoa do plural, segunda conjugação e terceira conjugação. Na primeira do plural nós temos imos, segunda do plural is e terceira do plural en. Alguns exemplos de verbos regulares aí: bailar, barrer, lavar, escrever, comprar, correr, telefonear, aplaudir, comer, abrir. Também coloquei uma parte que identifica exatamente essa parte que é regular, que eu falei para vocês que é o radical, ele se mantém o mesmo do infinitivo, está aí destacado, e a terminação, que é a terminação que vai se repetir para todos os verbos regulares. A gente vai falar um pouquinho sobre uma representante do México, que é um tema que é abordado nessa unidade, que é a Frida Kahlo. Nós temos aí um texto, deixei para vocês, e todos os verbos que estão falando da biografia estão no presente, usando o presente histórico, como eu falei para vocês. Essa aí seria a última parte. Nessa unidade, a gente também vai falar um pouquinho de alguns países que falam espanhol, países hispanohablantes. Então, da Espanha, o material traz um texto falando das duas principais cidades, que seria Madrid e Barcelona. Nós também temos alguns traços culturais do México na unidade 9. Vocês vão perceber que é um país cheio de magia, cheio de cores vivas, também cheio de tradições históricas. Ele ressalta bastante aí o passado com a capital asteca, que era Tenochtitlan. E isso deu origem ao que hoje se conhece como a capital do México, né? Ciudad de México.
Também fala muito do Cancún e os parques aquáticos. Vocês sabem como o Caribe é bonito, né? Então, lá são os parques aquáticos mais exuberantes do Mar Caribe. Na unidade 19, a gente vai ter aí abordando a América Central. Isso envolve Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Deem uma olhadinha, deem uma lida nesse material. Aproveitem para enriquecer o vocabulário de espanhol. Na unidade 17, já se vai falar da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. Então, para conhecer um país, é super importante saber quais são as cidades mais importantes, alguns detalhes geográficos da região, sem esquecer os aspectos históricos e culturais. Então, cada região ela é marcada pela sua história, é marcada por esses traços, além dos traços de gastronomia, arte, né? E então vocês vão ter bastante informação aí para ler, vão ter também como é que a gente faz para organizar uma reunião, um congresso, isso talvez seja importante para vocês, né? Como se planeja uma reunião, como se prepara um congresso, um questionário para verificação de reunião, né? Além do Peru, né, que também é tratado aí, o Peru e a sua misteriosa Machu Picchu, que até hoje não se explica como é que conseguiu fazer tamanha construção como aquela. Então, essa aula de hoje a gente finaliza por aqui. Eu desejo uma boa aula a todos e a gente se vê.